Boa tarde, amigos. Programa Tudo Azul Móvel. Hoje com uma entrevista sensacional. Um cara queridíssimo na comunidade brasileira, com uma história maravilhosa. Eu estou falando do nosso querido Leandrinho Goiaba. Boa tarde, Leandrinho. Fala, Rogério. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando aqui ao vivo no Facebook do Tudo Azul. Prazer estar aqui com você, cara. Olha, prazer todo meu. Leandrinho, eu fico te olhando, rapaz. Você sabe quem me vem à memória? Quem? Um humorista antigo. Fala. O grande Golias. Ô, Golias, que para mim né? foi um dos maiores humoristas que o Brasil já teve. Mas o interessante é que eu conheci o Golias, Ronald Golias, num voo de BH para São Paulo. E ele estava no avião. Eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, porque ele estava dormindo. Amigo, você olhava para ele dormindo e já era cômico. Imagina, olhar para ele. Bochechas, aqueles olhares que ele tinha. Sim, né? Aliás, é a mesma coisa em relação a você. Você já tem um semblante cômico. Mas eu queria saber de você, meu querido. Quando o Leandrinho Alves tomou consciência que o seu caminho seria o humor? Eu acho que o menino tímido da roça, né, do córrego e da correnteza, precisava de fazer algo pra ser feliz, né, cara? E eu me encontrei no humor, cara. Acho que o humor me traz alegria, né? Me faz sentir bem, me faz fazer com que as pessoas se sintam bem. Então, eu acho que eu me encontrei nisso, né? Eu acho que o humor me traz essa paz. Acho que eu falo que o humor acaba tipo... cara, o humor te tira de várias situações, né? Acaba escondendo aquele seu lado sofrido, aquele lado depressivo. Não que eu seja uma pessoa depressiva, mas o humor, ele sempre acaba tendo te dando essa cortina de fumaça, vira né? uma defesa. Uma defesa, de né? uma certa maneira. Mas então vamos voltar lá no córrego da correnteza. É importante porque quando a gente começa a fazer sucesso, e você é uma pessoa de sucesso hoje na comunidade brasileira, as pessoas esquecem das pedras que dos tropeços nos caminhos que a gente leva para chegar até onde você chegou. Lá no córrego da correnteza, você fazia o quê? Aonde fica o córrego da correnteza? O córrego da correnteza é um lugarzinho bem escondido, pouca gente conhece. Na verdade era uma fazenda, né? Meu pai trabalhava na roça, meu pai trabalhou na zona rural por muito tempo, nós morávamos numa fazenda. E nessa fazenda tinha o famoso córrego da correnteza, né? Então, é coisa de Minas Gerais. Eu não sei se em outros estados tem essa coisa também. Coisa da nossa região ali de Minas, Sim. Que tem o córrego do arroz, o córrego disso, o córrego daquilo. E o nosso era o córrego da correnteza. Então, assim, sempre alguém falava, é os meninos lá da correnteza. É os meninos lá do córrego da correnteza. Quando escrevia uma carta para uma rádio, falava, olha, Fazenda Fortaleza, córrego da correnteza, município de Matias Lobato. Então a gente morou por muito tempo, né, na zona rural, eu com os meus pais, os meus irmãos, e morávamos nesse lugar, nessa fazenda onde era o córrego da correnteza, um lugarzinho bem distante, né, distante da cidade. Nós morávamos a 15 quilômetros de Matias Lobato, que era a cidade mais próxima da fazenda onde meu pai trabalhava e nós morávamos, e há uns quase 60 quilômetros de Valadares, que era a cidade maior, mais próxima de onde a gente morava. Pois é, o córrego da correnteza continua lá ou a correnteza levou? Pois é, rapaz, olha, eu não sei se ainda existe o córrego da correnteza ainda, cara. Pois é. Mas o lugar tá lá, a fazenda continua, os patrões do meu pai continuam vivos, né? Inclusive o meu sobrinho estava trabalhando nessa fazenda, hoje não trabalha mais, mas existe ainda, a região tá lá ainda, as pessoas mais antigas continuam lá nessa região e eu tenho muita saudade de lá, tenho muita E como saudade. que o Leandrinho migrou para um centro urbano? O primeiro lugar foi Governador Valadares? É sonho de consumo, Valadares, né, Rogério? Valadares é cidade grande para quem mora na roça, né? Fala Valadares. Metrópole. Eu lembro que ir para Valadares
era assim, era uma coisa incrível, né? A mãe não deixava a gente ir sozinho para Valadares, porque tinha medo da gente se perder. Você vai se perder lá. E como o é que você vai voltar governador pra... Valadares. Em Valadares, é. Há quantos anos atrás? Isso, cara, uns... Deixa eu ver, eu tô com 40 anos, aí são uns 30 anos 30 anos atrás. atrás. É muito tempo. Mas eu morei na zona rural há muito tempo, Rogério. Morei lá no córrego da Correnteza. E a gente, quando mora na roça, quem é do interior, assim como eu sou do interior, muita gente que deve estar nos assistindo agora, a gente estuda até a quarta série. Terminou a quarta série, tem a escolinha lá da roça, onde todo mundo estudava. Terminou a quarta série, alguém precisa ir para a cidade estudar. É só a alfabetização que você tem na roça, é Na isso, roça, né? é até a quarta série. Estudou, passou da quarta série, você tem que ir para a cidade. E eu, assim, sempre como eu era mais novo, meus irmãos eram mais velhos do que eu, então, tipo assim, eu era obrigado a ir para a escola mais cedo. Quantos irmãos na família? Somos 6. 6, Somos ok. 6, né? Então eu fui obrigado a ir para a escola mais cedo, porque os meus irmãos iam para a escola, meu pai ia trabalhar, então eu ia acompanhando os meus irmãos para não ficar sozinho. Então eu fui alfabetizado antes do tempo, né? Pode-se dizer assim que enquanto um tinha uma certa idade, eu já estava quinta série. Aí eu tinha uma madrinha que falava, quando você se formar, a gente vai... Ó, nosso técnico... Como é que é? O meu celular tá funcionando, tá? Mensagem, como é que coloca... qual a página que tá aqui para eu assistir, que eu quero ver aqui? Rogério Maria Braga no Tá Facebook. não tá no Tudo Azul, não? Tá na sua página, Rogério? Deixa eu colocar aqui para eu acompanhar o pessoal aqui rapidinho, só pra gente não perder o foco. Rogério Maria Braga. Tá na sua página, pessoal, ao vivo, né? Isso, tá exatamente. legal. Achei aqui. Show de bola. Achei aqui. Vamos lá, deixa eu mandar um abraço pro pessoal, mas vamos contar primeiro a Beleza, história. show de bola. Aliás, quem está acompanhando o Tudo Azul Móvel no Rogério Maria Braga no Facebook, vai enviando as suas perguntas, que daqui a pouco a gente vai ler e fazer a pergunta que você quiser para o nosso querido Leandrinho. Mas então, Leandrinho... Então, aí voltando, né, para concluir, eu aí terminei a quarta série, e a minha madrinha morava na cidade, que é a irmã da minha mãe, e ela sempre falava, quando você for fazer a quinta série, eu vou te levar para morar comigo para poder estudar. Aí formei, fui morar com a minha tia, fazer a quinta série, foi onde eu me mudei para a cidade, né, que foi uma das transições mais difíceis da minha vida, porque eu tinha 10 anos de idade, né, Rogério? Então Muito eu novo, deixei os garotão. meus pais, deixei a roça, deixei tudo lá com Saiu 10 anos. muito cedo de casa, hein, 10 amigo? anos de idade, 10 para 11 anos de idade. Aí fui pra casa da minha tia, ficamos lá um tempo, fiquei lá um tempo, por um ano mais ou menos. Eu não sei se chegou a ser um ano que eu fiquei na casa dela para fazer a quinta série. Foi um período muito difícil, uma fase muito difícil da minha vida, porque a gente é muito grudado com os pais, é muito novo, então você vai pra casa dos outros, tem que se adaptar, não é a mesma coisa, não tem o carinho da mãe. Sim, né? é muito diferente, É né? muito diferente. Então, pra mim, foi um momento assim. Eu sofri muito. Foi uma época da minha vida que eu sofri muito. Eu chorava dia e noite, porque era a época que eu saí da roça, e a gente sai da roça. Por mais que Matias Lobato fosse uma cidade pequena, né, de interior, mas quem mora na cidade pensa diferente, né? Não é tão inocente igual quem vem da roça. Sim, é muito O jeito da diferente. gente falar, o jeito da gente se vestir, né, do jeito da gente se comportar, é totalmente diferente. E até você se adaptar com a cidade, A cara, fala, a fala, o jeito que a gente conversa, o jeito que a gente se veste, chega na cidade, tem o filho do prefeito, tem o filho do vereador tal, do dono da farmácia, tem sempre isso. Então você é muito julgado, né? Antigamente tinha muito bullying, né? Eu sofri muito bullying, Rogério. Muito, 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 muito. E eu ficava na casa da minha tia, não tinha um tratamento, né? Eu acho que é um tratamento merecido para um filhado, né? Não tinha esse tratamento. um Mas garoto de 10 anos, né, Leandro? exato, eu escondia isso da minha mãe, porque senão minha mãe me tirava da escola na época. Minha mãe tirava da escola. Aí teve um tempo que eu sofri um acidente lá na roça, machuquei o olho. Aí eu tive que voltar para a roça de novo. Minha mãe tirou da casa da minha tia, porque aí quando eu fiquei um tempo me curando aqui do olho. E quando eu voltei, porque era muito sofrimento, aí eu não aguentei e falei, vou contar pra minha mãe. O que tinha acontecido? Falava, mãe, não tá legal na casa da tia e tal e tal. E a tia era irmã da minha sua mãe. Ok. Aí não deu outra. Minha mãe, Quebrou o brava pau. como eu, já chegou juntando as minhas coisas tudo. Vamos embora, vamos embora. Aí fiquei um tempo na casa de uma outra tia,
eu dormia debaixo de uma mesa, eu conto essa história aqui, é muito verdadeira, porque a minha tia era muito pobrezinha, mas era muito querida, e a casa dela era uma casa de 3 cômodos, e tinha uma mesa alta que não tinha cadeira numa sala, e eu colocava uma esteira, para quem é do interior sabe o que é uma esteira, debaixo dessa mesa, e era ali que eu dormia. Fiquei lá por um tempo, aí fui ficando de casa em casa. Quer dizer, numa esteira você dormia no chão. No chão, né? praticamente no chão, né? Dormia no chão. Aí fui ficando, aí fiquei nessa casa, depois uma outra senhora me ofereceu para ficar na casa dela um tempo. Aí fiquei lá por um tempo, não deu certo. Aí eu voltei para a roça, assim, para sair da escola, né? Porque tava muito difícil. A mãe, não vai estudar mais, mas eu não queria, porque eu não queria trabalhar na roça, Rogério. Eu queria estudar, eu queria ser alguém. Eu acho que eu sempre Quer dizer, tive garotão, você já tinha esse sonho? eu já tinha, eu acho que eu sempre fui. Eu sempre tive esse lado do teatral, esse lado de interpretar. artista, né? Esse lado artístico, assim, porque eu sempre falava sozinho, ficava imitando voz, ficava imitando meu pai. Então eu acho que eu sempre tive isso na veia, essa coisa do humor. E eu não queria, eu queria estudar, eu queria aprender, eu queria ser alguém, eu queria. Eu tinha sonhos, né, Rogério? Sonho de ter um tênis, sonho de ter uma roupa legal, sonho de conhecer o mundo que a gente quer. Você tá na roça, você não conhece nada. Eu falo de coisa boba, assim, por exemplo, menino de roça. Eu quero comer um biscoito recheado. Ok, você não Cara, nem a gente imagina não tinha isso, É. cara. Eu quero ter um chinelo. Eu quero ter uma camisa bonita. Eu quero que na minha casa tenha televisão. Então essas coisas, eu tinha esse sonho e eu ficava imaginando. Se eu ficar aqui na roça junto com meu pai, eu não vou ter isso nunca. Aí fiquei esse tempo lá, depois eu voltei pra roça. A gente tinha uma bicicleta velha lá do meu irmão, que eu nem conseguia subir nessa bicicleta. Por causa do tamanho? Por causa do tamanho, né? Anãozinho, né? Aí eu peguei e falei com a minha mãe, mãe, deixa eu estudar de bicicleta, eu vou de bicicleta todo dia e não quero sair da escola. Mas você não sabe andar de bicicleta. Minha mãe sempre foi aquela mãe super protetora, né? Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode, você é fraco, você não aguenta. E eu tinha que enfrentar a minha mãe, por mais que me desse apoio em tudo, eu falei, não, mãe, eu quero ir. Aí arrumei essa bicicleta e comecei a estudar na cidade. Eu ia 15 quilômetros, pedalava todo dia. 15 para ir, 15 para voltar. Ia de manhã e voltava basicamente na hora do almoço? Chegava em casa, era umas 3 horas da tarde. Né, que eu saía da escola, era 11h30, aí para voltar era sempre mais difícil. O sol já estava quente, né, muito calor, muito morro, a gente muito cansado, com fome. E eu tinha os pontos de passar na estrada, passava para pedir água para ganhar alguma coisa. Que você tinha certeza que te alguém daria falou, alguma Leandrinho, coisa. quer um bolo? Eu fiz um bolo aqui, falou, não quero não. Sempre eu tinha a fatinha, eu lembro das senhoras, olha, eu parava, quando eu não era a casa do seu Zé Prego. Zé Prego. Que eu tirava um dia, falava, não pode ir todo dia. E um dia da semana eu tenho que passar Você lá ia pra comer. revezando. Eu revezando. Amanhã eu passo Você revezava o Zé Prego com quem? com a fatinha. Com a fatinha. Com a fatinha, a dona Nega. Aí tinha uma outra senhora lá que ninguém gostava, mas a mulher era apaixonada comigo. Falava, pode pegar fruta aqui, pode pegar. Pegava cajá, laranja, Leandrinho, até chegar em casa, o cara. interessante é que nessa história sua, você sempre teve 2 lados, né? Um que gastava energia com a bicicleta, mas você recuperava rapidinho sempre, né? nesse Comer caminho, é bom demais, né, Rogério? Mas eu era magrinho, cara. Naquela época eu era magrinho, cara. Mas aí, como que governador Valadares foi te transformando? Ou nesse período, você chegou a voltar depois para Valadares? Então, qual foi o pulo do gato, vamos dizer assim, do Leandrinho? Eu tava eu estudava, né, em Matias Lobato, ia todo dia. Depois eu me mudei pra lá. Minha avó tinha uma casa que ficava fechada lá na cidade. Aí minha mãe falou, se quiser morar lá, eu vou te ensinar a cozinhar. Você não se importar de ficar sozinho, você não precisa ficar na casa de ninguém. Aí você já estava com quantos anos? Eu tinha o quê? Uns 14 anos? 14 anos. 13 para 14 anos, mais ou menos isso. E aí você foi morar sozinho, Aí eu então, fui morar numa casa? sozinho. Fui morar sozinho nessa casa. Minha mãe me ensinou a cozinhar. Falou, não, vou te ensinar a cozinhar. Você mora lá, se você não tiver medo. Medo sempre tive, né? Aí eu fui morar nessa casa da minha avó. Depois um primo foi morar comigo lá também. Mas aí eu aprendi a cozinhar, fui morar lá. Aí fiquei na cidade. Lá eu conheci, já tinha os amigos da escola, né? E fui conhecendo todo mundo.
apareceu a oportunidade de rádio lá, porque eu tinha esses... Rádio aonde? Matias Lobato? E Matias Lobato. Tinha rádio lá? Sim, foi minha primeira oportunidade, foi lá. Ó, e só de curiosidade, qual o raio de ação da rádio de Matias Lobato? Dava 1 quilômetro? Pegava, eu vou dizer uma coisa, lá tem muito morro, né? A rádio era no morro, como a rádio era comunitária, pirata, a gente pegava ali tudo quanto é cidade ali ao redor. Até a Polícia Federal fechar. Ah, é? A rádio na época AM, né? Não, FM. FM? Era FM. Chique assim? Era FM. Uau, não e aí? não, cara. Como é que... E quem foi o empreendedor que montou uma rádio lá em Matias Lobato? Então, aí como eu gostava muito de rádio, eu tinha o meu radinho, tinha o meu Walkman, ficava ouvindo rádio o tempo inteiro, imitando os locutores. Quer dizer, nessa época você já ouvia rádio? Já, o rádio sempre foi meu companheiro. Eu ia pra escola ouvindo rádio, cara. Antes de você contar essa história da rádio Matias Lobato, quais as rádios que você ouvia com 14 anos de idade? Olha, eu ouvi rádio desde criança, né? Porque na roça a gente não tinha eletricidade, só tinha rádio. Rádio pra todo lado. Então, né? eu ouvia o... Eu ouvia o Zebetio, né? Eu ouvia... Isso, pronto. Agora melhorou. Pronto. O nosso produtor, a produção tá falando para colocar o microfone mais próximo da boca. Passando o saco na gente aqui. Eu tô me sentindo um piloto de avião aqui, cara, nessa nave aqui. Então, eu cresci ouvindo esses caras, né? Eu ouvi o Eli Correia, ouvi o Zebetio, ouvi o Antônio Carlos da Globo, que era o que os meus pais ouviam, né? Eu ouvi as rádios locais também de Valadares, J. Brás, esses caras todos. Então, eu já tinha uma influência muito, muito boa, né? Que hoje esses caras são os grandes comunicadores do Brasil, né? Aliás, era interessante porque em Minas a influência de rádio carioca era enorme. Aliás, o interior do Brasil todo, Rádio né? Globo, né? Rádio Globo sempre comandou. Rádio Globo, Rádio Record, Rádio Capital, né? Então tinha esses caras, tinha o Gil Gomes, entrava o Eli Correia. Ele tem uma história incrível, que até o Eli Correia contou essa minha história no aniversário de 40 anos dele, que uma vez eu gosto tanto do Eli Correia, que se eu estiver ouvindo o Eli Correia, se ele abre o programa, se eu estiver em qualquer lugar, eu paro. Eu fico arrepiado, assim, quando eu ouço ele abrindo o programa. De tão, assim, é uma coisa muito marcante na minha vida. A rádio no seu sangue, né, amigo? Isso foi te ajudando a se tornar o radialista que você é hoje, com certeza, foi, né? Eu queria ser cantor, eu gostava muito de cantar, mas o rádio era o meu companheiro, Rogério, porque eu ia pra escola de madrugada e eu tinha muito medo. Passava por lugar escuro, época de horário de verão, tudo muito complicado. E o rádio sempre foi o meu grande companheiro. Eu ia com rádio. Então, quando eu tinha um rádio comigo, era como se tivesse alguém ali comigo. Eu não tinha medo. Quando eu tinha o rádio era meu grande companheiro. Era o seu amigo. Era meu amigo. Podia acontecer o que fosse. Agora, quando acabava a pilha do rádio, meu amigo, que não tinha dinheiro para comprar a pilha. E aí? Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Era difícil. Porque eu tinha muito medo. Aí, quando o tempo estava nublado, eu saía de madrugada, estava tudo muito escuro, aquelas histórias, fulano morreu nessa fazenda, gente já viu ele assustando isso aqui. E eu passava por 2 fazendas, que era a fazenda que o meu pai trabalhava, depois eu passava por uma outra fazenda, depois eu passava por uma terceira fazenda, caminho até chegar na escola, né? E tudo muito escuro, pouco. Na hora de verão, tava de noite. Aí, se eu não tinha rádio, cara, eu ficava louco. Então fui ouvindo esses grandes nomes do rádio, o rádio, né? era a sua luz, né, meu Era a minha luz. Eu ouvia o Antônio, colocava na Globo, que pegava o AM, às vezes era um lugar muito ruim que não pegava FM, e entrava o Antônio Carlos. Antônio Carlos! Eu lembro de tudo do Antônio Carlos. E eu ouvindo o Antônio Carlos ali, eu falava, pô, tem alguém comigo aqui, não tô sozinho. Eu ia, o rádio foi sempre o meu grande companheiro. Que legal, Leandrinho. Aí nos anos, eu ganhei esse radinho que era AM e FM, depois eu fui descobrindo o FM, eu ouvia muito AM, depois chegou a afiliada da Transamérica para Valadares, né, a Transamérica Pop, aí veio o humor do Café com Bobagem, e os caras da Transamérica com aquela locução rápida, aquela rádio diferente, jovial, né? Nossa, eu imitava todos aqueles caras, e o Café com Bobagem chegou e falava, cara, eu quero isso pra mim. Eu ficava imitando, pegava a calculadora na escola, ficava brincando de rádio, fazendo rádio, né? Falava, nossa, cara, um dia eu quero ser radialista. Até que abriram uma rádio comunitária lá na cidade e precisaram de um locutor. Os caras falaram, ó, o Leandro... Matias Lobato, voltando lá. Matias Lobato. Ok. Aí os caras falaram, ó, o Leandrinho fica imitando o locutor lá na rádio.
quer levar ele lá? Porque, pessoal, lá é Leandro Alves, né? Leandrinho é aqui nos Estados Unidos. Só os meus amigos bem íntimos no Brasil que me chamavam de diminutivo, Leandrinho. Leandrinho. O resto tudo é Leandro Alves. Aí, cara, me chamaram pra essa rádio, né? Levo o Leandrinho lá pra fazer um teste. E eu fui. Aí tô até hoje, cara. O cara entrei lá, a voz de menino, né? A rádio chamava Transativa 105.7. Aí o cara falou, ó, você pode trabalhar aqui, não vai ganhar nada. E todo mundo não ganhava foi nada. A primeira proposta, né? Não vai ganhar nada e tem que contribuir com alguma coisa pra rádio. Olha, o fulano deu, a rádio era do Taquim, grande amigo Taquim. Olha, o fulano deu um cabo de microfone, o outro deu um aparelho de som, 2 tape, o outro... Eu falei, bom, eu não tenho nada, eu tenho fita cassete, serve? Porque eu ficava gravando fita das rádios de música. Falei, eu tenho umas músicas, umas fitas com uma boa seleção. Então leva as fitas. Aí eu entrava no ar, entrei no ar lá um dia, falando rápido, igual os caras da Transamérica. 105.9 aqui por aqui, tem Leandro Alves, parecia um narrador de futebol. E voz muito fina, né? Os caras falaram, nossa, entrou uma mulher lá na rádio que é boa pra caramba, hein? E era eu, aquela cara. fase de transição de menino para adolescente. Pra adolescente, né? cara. E da gente encontrar também, que eu acho que o mais difícil no rádio é você ter a sua identidade própria, né? A gente sempre vai ter uma inspiração. Todo mundo se inspirou em alguém para ser alguma coisa na vida. E no rádio é assim, né? Todo mundo começa no rádio, você começa imitando alguém, até que você vai tendo a sua identidade própria, vai criando a sua identidade. Nesse primeiro momento, você já pensava em alguma coisa do humor? Porque eu imagino também que você já era naquela época, até por essas histórias, já era um cara que tinha tendência para trabalhar o humor, né? Mas você começou nesse momento, de uma certa maneira, a consolidar a questão do humor ou ainda não foi nesse momento? Então, Rogério, eu sempre gostei de fazer humor, a gente fazia assim, só que não era tão reconhecido no rádio. Difícil de fazer. E quando você está no interior, é muito difícil ter alguém que apoie os seus sonhos, né? Tipo, é legal, é engraçado, você só vai fazer sucesso. É tipo aquela coisa, santo de casa não faz milagre? Sim. É a frase mais correta que existe. Santo de casa não faz milagre. Ninguém te dá oportunidade. Mas depois que você cresce, todo mundo quer ser seu pai. Fala, nossa, esse aí não, pô, ajudei demais o Leandrinho. A gente sabe quem ajudou a gente, de fato. Mas a gente brincava muito lá na rádio, a gente fazia... Eu entrei na rádio, eu tinha um amigo que é deficiente visual, muito engraçado, o Valdir, adoro o Valdir. Então o Valdir, a gente ficava gravando coisas no delay, tinha um cara que era diretor da rádio lá, então a gente fazia as denúncias do prefeito e a gente fazia as perguntas, né? Falava, ô Marco Melo, passei no 7 de setembro ali, tá cheio de buraco, né? Aí pegava uma sacola cheadeira e falava, e acho que vai chover mais. Fazia os barulhos da chuva. Será que a prefeitura não vai arrumar, não? Mas, rapaz, o cara da rádio até apanhou por causa disso, cara. Porque você e era mexer... eu que fazia as vozes. Ai. E você foi mexer num ponto política no interior ainda. Política no interior, cara. Nossa. Aí a gente fazia essas brincadeiras, eu inventava uns personagens, DJ não sei o quê, DJ maluquinho, mas não virava muito no interior, o pessoal não dava muito valor, né, Rogério? Olha, mas eu acho que talvez não seja nem a questão do valor, Leandrinho, seja porque realmente é difícil e as pessoas não têm parâmetros. Você tem muito pouca gente fazendo o trabalho que você faz de humor no rádio, porque... E tem um lado que eu considero, às vezes, ingrato do humor, que você pode ser fera, pode ser excelente. Mas se você pega um seu ouvinte que não está num dia bom, ele não acha graça de nada, não é? E joga a pedra no humorista, cara, né? Chato esse Leandrinho. Eu já ouvi muita gente falando, ouvi pela primeira vez, vai cara chato do caramba, não isso. Gosto. Mas, e vamos aí nesse caminho, você ainda... Em Matias Lobato, e como foi a sequência e essa evolução sua
como radialista realmente? Então, aí eu comecei nessa rádio lá, comecei a aprender, fazia bastante sucesso, não tinha telefone, era tudo recadinho, o pessoal deixava as cartinhas lá, e o povo gostava muito, né? O povo gostava muito, era sempre cartas, deixava cartas lá. E como eu não tinha contribuído com nada na rádio, Só de com a vez em fita quando cassete, de vez né? em quando eu abri o programa, e aí, meu programa chamava Expresso Musical. E aí, bom dia! Tá começando mais um Expresso Musical aqui pela 105 FM, por aqui tem o Leandrinho, até o meio-dia! Aí o cara que era dono do aparelho de som chegava e falava, pode parar que eu vou fazer o programa agora. Aí eu abri o microfone e falava, então, gente, tá acabando mais um Expresso Musical, amanhã eu volto a qualquer momento aqui na rádio. Não tinha horário, assim, quem chegava, que tinha mais bens na rádio, tomava o espaço. Então aí você era o mais descartável, né? Porque eu pegava o que sobrava, cara. Só tinha a fita cassete, né? Era muito engraçado. Aí eu fiquei nessa rádio por um tempo, Frei Inocêncio, que é uma cidade maior que Matias Lobato, né? Sim. Que é da terra lá da carne de sol. Eles tinham essa emissora lá e eles me chamaram para ir trabalhar nessa rádio, que já era uma rádio melhorzinha, tipo... Com melhor estrutura. Melhor estrutura e tal. Fui pra lá e eu sempre quis trabalhar em rádio de Valadares. Falava, nossa, cara, um dia eu vou entrar nas rádios de Valadares, meu Deus. Quem era, você lembra as grandes rádios de Valadares nessa época? Mundo Melhor? Mundo Melhor, a Impassom, a Transamérica, era muito forte, eu era fissurado com Transamérica, era sonho trabalhar em Transamérica, porque era a referência que eu tinha, era Transamérica. E tinham essas emissoras lá. Eu falava, nossa, será que um dia eu vou trabalhar numa rádio dessa? Como chegar numa rádio dessa? Escrevi uma vez uma carta pro J. Brás, que era um cara muito famoso lá, que ajudava as pessoas, falando do meu sonho e tal. J. Brás, se não me falha a memória, era educadora, né? Ele trabalhou na educadora, trabalhou na Ibituruna. Na Ibituruna. Na época foi na rádio Ibituruna. Aí fui para essa rádio de Frei Inocêncio, fiquei lá por um tempo e... Aí eu queria muito conhecer o estúdio da Rádio de Valadares, mas não tinha ninguém, não tinha contato. E um dia teve um comício. Teve um comício em Matias Lobato. E o apresentador ele falou, olha, quem quiser conhecer os apresentadores da Rádio Mundo Melhor, vem aqui atrás do palco. Aí eu falei, vou lá, né, cara? Vou lá. Mas o cara falou isso com a intenção da mulherada aí, né? Falei, vou lá, cara, é minha oportunidade, eu vou lá, cara, vou lá conhecer os caras. Aí eu fui lá, o apresentador não tava, só tinha o... Tem perguntas? Tem pergunta, daqui a pouco nós vamos responder. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fechar esse primeiro ciclo e aí vamos ouvir o que o pessoal tá... Que eu falo muito, né, Rogério? Você já vem conversando aqui até amanhã. Mas eu quero saber, porque assim... Neuzinha, precisando de um negócio aqui pra nós animar, né, Neuzinha? Pois é, Neuzinha, eu quero também. Um negocinho pra nós animar também aqui, né, Neuzinha? Leandrinho, é interessante porque quem te conhece hoje e não sabe dessa história, isso aí traz o outro Leandrinho da persistência, do cara que focou e tinha isso realmente como grande objetivo e nunca abandonou esse sonho. É muito legal porque, por exemplo, hoje eu sou radialista, mas eu caí por um acaso como radialista e luto dia a dia para tentar melhorar como radialista. Eu não tenho essa história do rádio como você tem. E aí você começa a contar esses casos, a gente volta no tempo, lembrando da rádio no Brasil, como que ela funcionava. Então, é muito legal. Vamos fechar essa do comício lá e nós vamos dar um alô aqui pra galera, né? Pra galera que tá aqui. Então, aí os caras estavam apresentando esse comício, cheguei lá, não tinha ninguém, mas tinha o operador, que era o DJ, que era o Newton Araújo. Inclusive ele mora aqui em Frame, eu chamo o Newton de paizão, falo que ele é meu paizão. Aí fui lá, falei com ele, tudo bem, você trabalha na rádio? Ele falou, eu trabalho na rádio. Eu falei, nossa, cara. Aí ele mostrou o DRT dele, carteira de imprensa, ele me mostrou e eu fiquei assim, fissurado com aquilo. Falei, nossa, cara, o cara tem uma carteira de imprensa. Ele falou, aqui na Rádio Mundo Melhor a gente tem essa carteirinha aqui e tal. Aí eu falei, nossa, Newton, né? Eu tenho vontade de ir lá conhecer o estúdio da rádio. Será que a gente não pode ir lá um dia, não? Ele falou, não, pode ir, qualquer dia desse você vai lá. Eu posso ir? Ele falou, não, pode ir. Aí ele falou comigo num domingo. Na segunda de manhã, eu já peguei uma carona, fui pra Valadares e fui lá na Rádio Mundo Melhor. Sem marcar apontamento, sem marcar nada, sem falar nada. Cheguei lá e nem te toquei o interfone, a moça falou, Marilete. Falou, não, ele não chegou aqui ainda não. Aí eu falei, então tá bom, vou esperar ele aqui. Aí fiquei esperando, eu lembro que ele chegou de bicicleta ainda.
Falou, ué, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, ué, você falou que um dia eu podia vir conhecer a rádio, eu vim. Falei um dia, mas não era hoje. Não, rapaz. Foi na marra, Foi né? na marra. Aí eu conheci o Newton, cara. O Newton é um cara que eu vou ser grato pelo resto da minha vida, pelo que ele me fez. Porque talvez se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje, não estaria aqui hoje, né? Aí ele me levou para conhecer a rádio, me apresentou os estúdios, eu entrei numa rádio profissional de verdade. Te levou para um outro estágio, né? Nossa, era outra coisa, assim, eu fiquei igual uma criança dentro daquele lugar, CD, MD, computador, aí ele me apresentou pro diretor da rádio, falou, esse aqui é o menino lá de Matias Lobato. Aí ele pegou e falou assim, você podia dar uma oportunidade para ele aqui fazer um estágio, né? Aí eu falei, eu gosto muito de rádio. Aí o Odilon Lagares, que era falou, olha, antigo, tradicional. Um dia eu te dou uma oportunidade aqui. Pode deixar que um dia eu vou te dar um estágio aqui na rádio. Um dia. Aí nesse um dia, eu fiquei esperando. Aí fiz amizade com o pessoal, quem mora em roça, né? As vantagens, cara. Quer um limão? Eu ia lá levar. Quer uma galinha caipira? Eu ia lá levava. Quer uma manga? Eu ia lá. É igual quem tá aqui nos Estados Unidos, não né? É? O cara pede um monte de coisa e você vai mandando pra lá. Mas... Você pediu? Oi? Você leva. Opa! Tintim! A nossa. Opa! Neuzinha, por favor, põe no celular aí aonde estão as pessoas saudando o que vinho o gostoso, Leandrinho. Neuzinha. Provar aqui. Nossa! Meu Deus do céu, que vinho maravilhoso é esse, hein? Uma delícia, um vinho especial aqui para o nosso querido Leandrinho. Leandrinho, vamos fazer um break só para atender o público, né? Só para atender o público aqui, dar um alô para o pessoal que está acompanhando o Tudo Azul Móvel no Rogério Maria Braga no Facebook. Tá aí, Neuzinha? Tá difícil? Leandrinho, conta a história da vaca malhada que correu atrás de você quando você ia pra escola. Vamos contar, quem é esse? O Eduardo perguntando. Qual o Eduardo? O Eduardo Oliveira. Ô, Eduardo, um abraço, Eduardo. Um abraço pra você, cara. Não, sempre teve, né? Uma vez eu tava indo pra escola, tava muito escuro e tinha uma vaca, né, meio preto e branco, assim, cara. Eu passei por cima dela de bicicleta. E corria, né? A vaca quando pare, né? Quer ir em cima de você pra proteger o filhote. E eu contava pro meu pai, falava com meu pai, falava, é mentira, é preguiça. O patrão do meu pai falava, isso é preguiça, vai carpir roça. Eu falava, não é, pai, é a vaca, pai. Como é que eu passo lá, pai? Tem muitas histórias assim, né? Deixa eu ver quem mais mandou mensagem aqui. O Eduardo falou, com 30 km de pedalada por dia, você era magrinho. Mas era, cara. O René falou, Rogério, boa noite, Rogério, Leandrinho, acompanhando aqui, tá? Tô olhando aqui também, Rogério, vê se você consegue achar alguma coisa. Olha, eu tenho uma pergunta aqui para você. Vai lá. De um ouvinte que fala o seguinte, Leandrinho, dos famosos que você já entrevistou, algum não foi simpático e te surpreendeu? Deixa eu ver se eu me lembro. E você entrevistou muita gente famosa, muita celebridade. Entrevistei Ivete Sangalo, entrevistei o Leonardo. Aliás, gostou da Ivete? Como não gostar, né? Ivete não tem como, né? Ivete, Leonardo e Daniel. O Daniel é aquele cara, assim, que é o artista mais paciente que eu já vi com os fãs. De bem com a vida também, não, né? tem igual. A pessoa puxa, rasga o Daniel, ele tá, meu filho, tá bom? Pode tirar de novo aqui. Quando o coração da gente se apaixona. Ó, Daniel, vamos fazer o vídeo. Tá bom, faz de novo aqui, não tem problema não. Daniel é o cara mais paciente que eu já vi. Ivete, nem se fala, né, cara? Ivete o carinho com o público. Dá vontade de bater papo, cara. Tem Mas mais assim, cara, aqui. teve uma dupla sertaneja que eu achei que o cara foi um pouco grosso comigo. Tipo, me deixou falando sozinho. Foi o Bruno, da dupla Bruno e Marrone. O Marrone super simpático, o Bruno me deixou falando sozinho, não concluiu. Achei muita falta de respeito, porque, tipo, se você tá conversando com uma dupla, né, e não finalizou, não cabe ao entrevistado sair e deixar o cara praticamente falando sozinho, sem concluir as perguntas. Então, achei que foi isso. Teve uma vez também que geralmente, Rogério, tem produtor que é pior que o artista, né? E acaba tendo uma influência grande no artista que o produtor, torna cara, antipático, né? Mais produtor. Mas eu acho que foi isso, cara. Eu sempre cheguei com muito jeitinho nos lugares que eu fui entrevistar artista, né? Sempre com muita postura
que a gente aprende isso com o tempo no rádio, né? Porque quando você vai quando você tá indo entrevistar alguém como imprensa, você tá indo como imprensa, você não pode ir como um fã. Inclusive, quando eu fui entrevistar a Ivete, elas me zoou por causa disso. A Ivete me zoou porque eu tava muito eufórico. Era a Ivete, era a primeira vez que eu ia ver a Ivete, então eu tava louco, cara, Você sabe? tava como um fã, né? Não tava com aquela postura de jornalista. Então eu tava com o braço quebrado, que eu tinha sofrido um acidente de moto. Aí, na hora que eu peguei o microfone, que eu levantei, a Ivete falou: acalme, o bichinho chega a tá assim. Ela falou comigo. Aí eu peguei e falei assim: oi, Ivete, boa noite, tudo bem? Eu sou o Leandro e tal. Ela falou assim: oxe, quando você levantou, eu pensei, meu Deus, deve ser parente. A Ivete é sensacional. Aí me deixou super à vontade, cara. Foi muito legal, Ano cara. novo 2019 para 2020. Aliás, a despedida antes dessa pandemia, nós passamos o ano novo em Salvador, na Praia do Forte, e o show numa área privada foi da Ivete. Meu Deus. A Ivete começou o show às 2 horas da manhã, parou às 7. Às 4 da manhã ela encostou no palco, virou e falou: olha, enquanto vocês quiserem, eu vou ficar aqui tocando. E tocou até às 7 da manhã, numa simpatia, num astral fantástico. Leandrinho, Ivete é tem demais, mais. né? Ele perguntou se já entrevistou roupa nova. A Bia, Pô, Roupa Nova foi. Além de entrevistar os caras do Roupa Nova, eu tive um grande privilégio de apresentar o show do Roupa Nova. E assim, foi uma coisa que aconteceu, assim, foi inesperado. Porque eu tava no show do Roupa Nova, que eu sou fã do Roupa Nova, né? Imagina, Roupa Nova vem aqui, eu não vou no show. Lógico, né? Aí eu fui e um dos produtores do evento falou: a gente precisa de um apresentador, não tem ninguém pra chamar os caras no palco. Aí sugeriram o meu nome, falou: Leandrinho, você vai lá apresentar? Falou: demais, vou. Aí fui, eu lembro de passar num corredorzinho assim, atrás do palco, e olhar pra cara de todos os integrantes do Roupa Nova, Paulinho, todo mundo ali. Caraca, eu olhava assim e falava: eu não acreditava. Eu não acreditava que eu tava frente a frente com Roupa Nova. E depois fiz uma entrevista super legal, tem até num canal meu no YouTube, que eu nem coloco muito conteúdo mais, mas tem lá a entrevista. Mas foi sensacional. Que legal. Sensacional. Leandrinho, tem mais pergunta do Ivo, que pergunta o seguinte: Leandrinho, você pretende voltar para o Brasil um dia? Eu pretendo voltar para ver os meus pais, né? Ver minha mãe, para passear. Mas eu acho que eu já passei, a minha fase do Brasil já foi, né? A vida... Amo demais o meu país, o Brasil é maravilhoso. Minha família tá toda lá. Mas assim, voltar para morar não, pretendo voltar no Brasil para passear, para conhecer também, né, Rogério? O Brasil, porque eu não conheço o meu país. Hoje eu conheço mais os Estados Unidos do que o Brasil. Porque a gente tá no Brasil, você não tem oportunidade de viajar. Eu nunca tive dinheiro para viajar. Condição financeira para fazer isso. Condição financeira para viajar, para conhecer Belo Horizonte, cara. Outro dia eu sonhei conhecendo Belo Horizonte esses dias. Falei: cara, gente, como é que pode que eu não conheço Belo Horizonte? Tava pensando durante o dia, cheguei até a sonhar conhecendo Belo Horizonte, indo no Mercado Central, passando na Lagoinha, sem nunca ter ido. Sonhei conhecendo Belo Horizonte. Só com as histórias, né? Então eu não conheço. Os únicos lugares que eu conheço do Brasil é Porto Seguro e Ilhéus, na Bahia, que são a terra dos meus avós. Mas o resto do Brasil eu não conheço nada, Rogério. Olha, nada. Você vai ter a oportunidade, Leandrinho. Sim, tem. Olha, o pessoal Neves está aqui em peso. Qual o sonho você ainda pretende realizar com a Web Rádio Insuperável? Já realizou todos? Não, ainda tem muita coisa ainda, né? A Insuperável é um projeto desafiador. Tem muitos sonhos ainda para serem realizados. A gente sonha em ter mais pessoas trabalhando na nossa equipe, aumentar mais a nossa audiência. Tem outros projetos que eu prefiro não falar aqui, porque segredos, né? Que a gente pretende fazer dentro da Web Rádio Insuperável. Mas a gente está no começo de um projeto desafiador. O projeto é bem desafiador, mas tem muitos sonhos ainda. A gente pretende alcançar muito mais pessoas e falar para muito mais pessoas que nós estamos falando hoje, Rogério. Aliás, o Web Rádio Insuperável tem uma responsabilidade enorme, porque a comunidade brasileira e muitos brasileiros utilizam como uma rádio, uma web rádio
para se informarem de tudo que acontece nos Estados Unidos, no Brasil e aqui, É verdade, na nossa cara. comunidade. Eu falo, Rogério, que nós temos um papel muito importante na comunidade. A gente ensina, a gente educa, a gente ajuda. O nosso papel social aqui hoje na comunidade brasileira é muito importante, Rogério. A rádio é como se fosse um abrigo para a comunidade. Porque a gente faz tudo, Quantas campanhas nós já não fizemos nessa emissora? Não só na Insuperável, mas vamos falar, eu estou aqui fazendo rádio há 13 anos. A gente já ajudou muita gente. A gente já foi ajudado também, Rogério. Mas a gente ajudou muita gente através do trabalho que a gente faz. Sim. É uma responsabilidade grande demais. Muito grande. A gente ajuda com terapia, fazendo o cara rir. A gente ajuda com campanha. Quando acontece alguém, faleceu alguém, precisa mandar o corpo pro Brasil, a gente faz uma campanha. Alguém que está doente no Brasil. A gente não mede esforços para ajudar. E o povo é muito unido nessas horas, sabe? Graças a Deus, a gente tem muita credibilidade. Eu tenho muita credibilidade nessa comunidade. Então eu falo assim que se algum dia eu fosse usar isso pro mal, né? Graças a Deus que eu só uso pro bem. Mas o que eu quiser nessa comunidade eu consigo, Rogério. A sua alma é leve e limpa, meu querido. Graças Olha, a tem Deus, uma cara. pergunta maldosa aqui, eu não ia nem ler. Quando eu fui ver, é da Neuzinha. Ela pede para te perguntar, conta pra gente sobre o Rogério abraçar a pilastra num dia de resenha. Ah, Neuzinha, cada um. Eu vou parar por aqui. Vou parar por aqui, Leandrinho. Eu já vi gente abraçar um monte de coisa, mas abraçar uma pilastra e chamar de my love. Neuzinha, isso foi traição, Neuzinha. Pois é, uma resenha que fizemos em casa. Eu comecei, depois de malhar, sentei, comecei a tomar uma cervejinha. Acho que eu tomei um uísque naquele dia. Na hora que eu fui levantar, umas horas depois, olha, eu tinha que abraçar aquela coluna. Leandrinho, vamos para um papo? Depois eu quero continuar a sua história, mas eu queria que você contasse aqui para o pessoal que está assistindo Tudo Azul Móvel algum caso interessante ao vivo em rádio. Eu tenho um caso que aconteceu com um tio meu, Nelson Brasil. Ele era radialista da Mundo Melhor e era o cara do futebol. Ele que fazia locução de futebol e tal, mas também ele tinha como missão rezar a Ave Maria todos os dias às 6 horas da tarde. E era sagrado. E eu ouvia Mundo Melhor para... Ô, produção, me traz água aqui e mais vinho, hein? Continua, Rogério. A produção tá... Vamos dar sinal aqui para a produção, fica lá fora. Acho que ela vai estar assistindo lá. Aí continua. Nesse dia, ele acabou de rezar a Ave Maria, o microfone estava aberto, Leandro. O microfone aberto é um caso sério. E aí ele virou e falou assim, porra, eu sou foda no Ave Maria. Puta. Leandrinho, no outro dia, a Rádio Mundo Melhor, de manhã, tava cheio daquelas das beatas, que pediam a cabeça do meu tio Nelson Brasil. Você tem algo parecido? Eu tenho uma experiência no meu início de carreira em 98. Eu trabalhava numa cidade, trabalhava em Frei Inocêncio, na Rádio 98, em 98 na 98. E antigamente você sabe que telefone era muito complicado, ter uma linha telefônica era muito caro, né? E quando veio a Oi pro Brasil, se eu não me engano, foi a Oi ou a Telemar? Telemar popularizou, todo mundo podia ter telefone. E a rádio não tinha telefone, a gente tinha carta, bilhete e cartas. Era isso que a gente tinha na rádio. Aí a gente colocou o telefone, né? Aí aquela festa toda, não tinha uma híbrida para colocar no ar, o cara fez um esquema no Viva Voz. Ô, produção, me traz vinho e água aqui, produção. Vinho e água para mim, produção. E traz mais uma taça aí pro nosso querido Guga. Guga, vem cá, senta aqui ao lado, você vai me ajudar aqui com o nosso querido Leandrinho. Olha. Então, Rogério. Guga, você vai ter que... Peraí, deixa eu tentar... É porque a câmera que está ali nós colocamos do lado. Beleza, depois você coloca fora. o Guga na live. Deixa o Guga. Chega aqui pra perto de mim, Guga. Chega aqui pra perto. Hoje é eu que sou entrevistado. Depois você entrevista a Guga. Chega pra cá. O problema, eu tô pedindo o Guga pra chegar aqui perto, mas o problema é a barriga. Não sei se passa aqui na mesa, mas. Mas vai lá, Leandrinho. Aí, cara, opa.
Peraí. Pode ir? Pode continuar? Pode ir, pode ir. Aí, o que aconteceu? O que a gente tava que eu me perdi agora? Acho que é o vinho, hein, Rogério? Não, o Guga, né? É o Guga já chegou avacalhando. Chegou vacalhando, Nós vacalhando. estamos falando de problema de microfone aberto, de gafes. Tá, eu me cometidas. perdi agora. Ainda bem que a produção... Mais vinho pra mim aqui, por favor. Olha, serve o nosso querido... Não, e água, Neuzinho. Água você bebe. Aí o que aconteceu, o Rogério? A gente colocou esse aparelho novo lá na rádio, colocamos fizemos um Viva Voz na Gambiarra, e eu fui o cara que fui fazer a primeira participação ao vivo no meu programa. Aquela cara, sabe, que todo mundo quer falar com o ouvinte e tal, e coloca e tal. Aí, beleza. Vamos lá, então, 98. Era 98 aqui de Frei Inocêncio. Vamos lá, primeira participação ao vivo. Agora a gente tem telefone. Vamos pra primeira participação. Alô? Aí o cara falou, alô? E eu nesse astral e o cara com esse tom de voz. Falei, aí, cara, como é que você tá? Tudo bem? Boa noite. Tá falando de onde? Tô falando aqui da Baixada. Aí eu falei, tá falando de onde, brother? Ele falou, queria pedir uma música. Tá certo, e você tá falando de onde? Ele, uma desgraça, eu tô de cartão. Ai, e o cartão comendo solto. Aí eu não tinha esse jogo de cintura que hoje eu tenho, né? Com a situação dessa hoje ia dar risada. Eu me perdi todo, me enrolei todo com o cara. Mas legal, a gente voa, né? E tal, não tá entendendo? Mas essa foi e uma outra foi eu cantei uma música. Cantei a música inteira, deixei o microfone aberto e cantei junto com a música. Tava tocando Skank, Vou Deixar, e eu abri o microfone. Vou deixar a vida me levar. Cantei a música. Aí o telefone tocou, eu atendi. O ouvinte falou, nossa, tem uma voz linda, canta bem pra caramba. E eu já fechei o microfone na hora, no susto, cara. Mas eu acho que foi isso mesmo, cara. Foi os fatos engraçados, né? Tem os emocionantes e os engraçados também. Tá, né, os engraçados realmente é a sua cara, mas tem muita emoção no humor também. Tem. Mas eu queria que você contasse para o público que está nos assistindo qual foi o primeiro personagem que você criou. Mas antes disso, Neuzinha, por favor, a câmera número 1, centraliza ela melhor para pegar o Guga, porque está pegando o Guga pela metade, por favor. A barriga tá saindo. Soubesse que você viria, eu tinha montado outro fone e microfone aqui. Ali, tô indo pra casa. Aí eu vi o carro de Leandrinho, eu disse, o Leandrinho tá com o Rogério, deixou o carro aqui, deve ter acontecido alguma coisa. Aí eu entrei, aí eu vi Neuzinha. Neuzinha, nossa produtora, ela com a Marcela Lopes, Eduardo Lopes, Bia Neves. Oi? Chegar mais perto do Rogério? É um grupo Okay. que vem me assessorando nesse projeto do Tudo Azul Móvel, Guga, que é rodar os Estados Unidos da América, entrevistando figuras como o nosso querido Leandrinho. Semana passada entrevistei Eduardo de Oliveira. Mas, Leandrinho, primeiro personagem que você criou e em quem você se inspirou para criá-lo? Então, eu cheguei aqui, eu falo para todo mundo que eu tenho imitações ruins que deram certo. Eu não me considero um imitador. Porque imagina, você vai. Como é o nome dos caras aí que imitam? O Oscar Pardini, como é que chama o cara? O Ceará também é um grande imitador. Mas tem um cara que é o cara que fazia lá na Band. Deu um branco aqui agora, que fazia o esporte na Band. Bom, pra mim ele é um dos melhores imitadores, mas me deu um branco aqui agora, que é Covid. Me deixou. Ou é o vinho, né? É o vinho também. Mas o cara é. Como é o nome, cara, do imitador lá da Band? Pra mim ele é um dos melhores imitadores. Então eu não me considero como imitador. Mas eu eu brincava muito imitando o Saulo Laranjeira. Aí eu criei o sabichão aqui, né? Saulo Laranjeira. Você vai fazer o quê, ué? Você quer que você faz? Aqui na rádio quem manda é nós. Então, peraí, você, deixa eu fazer focar aqui o nosso querido Leandrinho. Beto Hora. Lembrei do imitador. Beto Hora. Marquinhos Baiano. Leandrinho, nossa, mano. imita de novo o Saulo naquela câmera ali. Que Mas eu falei com ele pra fazer um negócio. Você que passou lá, ele não falou como vai fazer, tem que fazer. Mas o Saulo é uma voz mais. A política brasileira, o Saulo é assim. O sabichão
é o genérico do Saulo Laranjeira. Que o Saulo é assim, ó. A política brasileira. O povo tem que falar. Eu falei com o político, falei com ele ontem. O que você tá fazendo, deputado? Eu tô fazendo um projeto que vai fazer assim. E aí você pega o. Vai fazer pra dar certo. Tem que dar certo que eu tô com esse projeto que vai mudar o Brasil. Mas qual que é o seu projeto? Eu vou fazer um projeto que eu vou pegar. Eu tô fazendo uma lista do coisa. Aí eu vou colocar e vou fazer o projeto dele. Pois é, Aí o Sabichão veio com a voz mais aguda. Mas você tá fazendo o quê? E o desafio é pegar o time do Leandrinho conversando com os personagens. E vem uma imitação horrível, né? Uma imitação terrível do Silvio Santos, que eu não considero, eu até brinco na rádio, que não é uma imitação do Silvio Santos, mas que caiu no gosto da galera, né? Ô, Leandro, como é que você tá, Leandro? Eu tô bem, cara, tá bem? Eu tô trabalhando hoje, eu tava com o Rogério agora de manhã, aí o Rogério, ele falou comigo, ô Leandro, o que o Rogério falou com você? Falou comigo, vai lá e pega o time, né, da imitação do Leandrinho, conversando com os personagens, né? E tem também o Aribaba, que é um indiano, né? Que é um indiano que Vamos lá no entende português, mas não fala. Alright, my friend, I work hard every day. When I work hard, people look at me and say, why you have a lot of store in this West? I do have because I'm American. I speak very well. Agora eu faço a imitação horrível do Bolsonaro também. Fazer o quê, né, pô? Tô Bolsonaro. trabalhando, pô. O Brasil vai mudar. Tem que mudar. O meu governo é um governo que apoia as pessoas simples. Tá ok? O meu governo é um governo que anda junto com os motoqueiros. Tá ok? Olha, você tá de sacanagem. Trouxe o Bolsonaro pra cá. Traga o Lula, porque já tem gente achando ruim, porque você trouxe só o Bolsonaro pro Tudo Azul. Móvel. Companheiro da política brasileira nos Estados Unidos, eu sei que vocês vêm sofrendo esse tempo inteiro com a escolha que vocês fizeram. Eu quero que vocês pensem que agora eu tô livre, liberdade pra dentro da cabeça, como diz aquela música. Peço a vocês que me coloquem no poder de novo. Que liberdade eu já tenho. Eu preciso agora de superpower. E eu peço o voto de vocês. Aí vem essa pessoa aí, pô. Um ser humano como esse tava preso, presidiário, e agora quer ser presidente do Brasil. Tá ok? Eu falo já, prometi pros meus eleitores da América. Se me elegerem em 2022, vai ganhar papel. Agora quem não votar em mim não vai ganhar papel. Não vai ver a família, tá ok? É o que eu falo sempre. Eu já conversei com a Semibra. Semibra vai providenciar, a Semibra Celulose, Aracruz Celulose, vai providenciar papel pra todo mundo. Eu tenho projeto. Ai. Leandrinho, você é um cara que consegue fazer um programa de 1 hora, 2 horas com muita facilidade, principalmente por ter vários personagens em uma pessoa somente. Quando surgiu essa ideia de você começar a criar os personagens e eles te acompanharem no rádio? Tem um cara que me inspirou muito a fazer isso, né? Essa ideia de fazer o personagem conversando comigo mesmo. E é um cara que faz muito bem, que é o Emerson França, da Band FM. Ele faz A Hora do Ronco. E ele tem um personagem que é muito conhecido no Brasil inteiro, que é o Homem Vinheta e o Pidôncio. Quando eu ouvi o Emerson França fazendo o Homem Vinheta e o Pidôncio, que você são duas, é um cara que ao mesmo tempo se tornem duas pessoas totalmente diferentes. Você vê o Pidôncio conversando com o Homem Vinheta e você fala, meu Deus do céu. O Pidôncio é um personagem que é favelado, mora na favela, conversa linguajar de favela, e é um cara catador de latinha. E ele conversa com o Emerson França, que é o Homem Vinheta, que é um cara que fala, e aí, beleza? Tudo bem com você? Como é que você tá? Tudo bem? Não, eu quero falar que o programa hoje tá muito bom. Aí vem o Pidôncio com uma voz bem... Cara, quando eu ouvi aquilo, eu falei, eu quero fazer desse jeito. Eu quero criar uns personagens que conversem comigo ao mesmo tempo. Aí eu comecei a fazer isso aqui no rádio, porque lá no Brasil eu já tinha já tava começando essa pegada do humor, mas ainda o povo freava muito. Rádio do interior... Ninguém queria isso, né? Música, anunciar e desanunciar a música. Mas na capital, São Paulo,
que eu sempre sonhei em morar em São Paulo, sempre sonhei em conhecer São Paulo, já tinha humor no rádio, já tinha a Turma da Maré Mansa. Sim. Né? Não sei se você chegou a ouvir, não sei se vocês conhecem ou eu tô muito velho, Não. porque a Turma da Maré Mansa na Globo, cara. Eu acho que tem uma coisa de humor... Que eram os caras da Praça é Nossa e os Trapalhões que faziam Rádio Globo, Turma da Maré Mansa. Já era humor no rádio, cara. É isso, e é interessante porque o público da capital, das capitais, abraçam mais o tipo de humor, até pela vida estressada, a correria que o cara vive nos grandes centros. Tem uma pergunta aqui da Gisele Chaves. Como Leandrinho foi parar na rádio de Nova Módica? Boa. Conta pra gente a história. Minha família é de Pescador, que é vizinho de lá, né? Que legal, cara. Pescador, eu conheço Pescador, Nova Módica, Itambacuri, São José do Divino. Um abraço para Vanusa Fonseca, que também mandou um abraço para você. Um abraço, Vanusa. Olha, eu trabalhava na rádio em Frei Inocêncio, na 98, e estudei com uma amiga chamada Dan Júlia, que mudou para essa cidade, Nova Módica, com os pais. O pai dela trabalhava no laticínio, e lá tinha uma rádio que era muito boa. Era uma rádio já bem melhor que a rádio de Frei Inocêncio. Aí eu falei, poxa, eu queria trabalhar aí, fui ligando pro dono da rádio, queria ir pra lá, a rádio era muito boa, e a Dan Júlia me incentivando a ir pra lá, vamos, fui pra Nova Módica, peguei um ônibus, eu não sei se eu tinha 17 anos na época, não, acho que eu já tinha 18 anos, eu já tinha 18 na época, e fui pra Nova Módica pra poder entrar nessa rádio. Aí fui lá e fiquei encantado, rádio moderna, MD, computador, e o cara me contratou pra trabalhar na rádio. Aí foi a primeira vez que eu saí de casa, assim, tipo, tô indo embora pra outra cidade, foi pra Nova Módica. E fui pra Nova Módica, fui lá trabalhar pra um cara que chamava Bomba, chama-se Bomba. O Bomba é um cara muito conhecido em Nova Módica. Rapaz, eu fiquei lá um ano, fiz boas amizades, pensa num povo legal, povo de Nova Módica, um povo querido. Tenho grandes amigos, inclusive, que moram aqui nos Estados Unidos, que são de Nova Módica, são irmãos mesmo, uma cidade acolhedora, um povo maravilhoso. Metido, o povo lá gosta de vestir bem. O povo lá gosta de coisa de marca. Eu fui conhecer roupa de marca em Nova Módica. Em Nova Módica, porque eu não conhecia esse negócio de roupa de marca, não. Aí fui lá, fiz o teste, o cara gostou, me contratou, eu ia ficar num hotel. Nossa, vou ficar num hotelzinho, numa pensão que tinha lá e tal. Fui trabalhar nessa rádio, cara, fui embora, juntei as coisas, me mudei pra Nova Módica, não tinha nem bolsa pra levar roupa, cheguei lá, aquela sacola de papel, rasgou tudo, eu desci do sacola ônibus, de supermercado. Sacola de supermercado de papel, rasgou tudo, eu desci do ônibus com aquela trouxa e fui lá pra dentro do hotel, mas antes no caminho nunca chegava nesse Nova Módica, aí eu lembro que depois de Pescador, é Nova Módica, na cidade de Pescador. Aí tinha um cara na frente, eu falei, eu vou perguntar a esse cara se falta muito, né? Aí eu falei, cutuquei o cara assim na poltrona da frente do ônibus, perguntei pra ele assim, falta muito pra chegar em Nova Módica? Ele falou, não, rapaz, tá quase chegando, você tá indo pra lá? Eu falei, tô indo pra lá, tô indo trabalhar lá na rádio do Bomba, você conhece o Bomba? Eu falei, conheço, o cara falou, conheço, gente boa pra caramba, o Bomba é um cara muito legal. Aí beleza, né? Você sentiu firmeza? Não, beleza, ele falou isso, eu senti firmeza. Na hora que eu sentei, que eu encostei na poltrona, eu vi ele falando baixinho no ouvido da namorada dele. Coitado desse cara, vai sofrer o Bomba, não paga ninguém. Ele vai ver o que é bomba, né? Eu já tava no meio do caminho, falei, agora não dá pra voltar mais, cara, eu tenho que ir. Mas eu fiquei lá um tempo, cara, foi muito bom, trabalhei lá na rádio, fiz boas amizades, tinha bastante audiência, fazia um programa lá de 8 ao meio-dia, de segunda a sexta, e foi assim, eu acho que... Nova Módica foi importante na minha vida, né? Foi importante na minha vida. Aliás, até para me mudar para Valadares foi importante para minha vida. É impressionante essa formação sua de primeiro sair muito cedo de casa. Realmente não deve ter sido fácil a sua vida. Leandrinho, eu não marquei o tempo, mas pelo menos quase uma hora, se não tem uma hora. Quanto quase tempo? Uma hora, tá de boa, tá tranquilo. Nós, na realidade, com você tem que ser uma entrevista em duas etapas, porque tem muita história. Tem muita história, Você começa a contar as histórias, dá vontade de viajar nelas. Mas eu queria sair um pouquinho, até pra gente...
Já mandou 3 perguntas, tem que responder o público aí, ó. Onde tá a Gisele aqui? Leandrinho, sobre entrevistar famosos. Deixa eu ver aqui, vou te ajudar aqui, Rogério. Qual a primeira vez que escutei o Leandrinho foi no programa do Pastor Emílio, na 1360. Foi verdade, foi onde eu comecei aqui, na 1360. Vinho Chapinha, é o que eu tomava lá no Brasil, hein, ô Beto? Esse não é Chapinha não, esse é bom. Leandrinho já conquistou todos os seus objetivos com o Web Rádio Superável, essa eu respondi. Como eu fui parar em Nova Módica, sou de pescador. O Renê Vilela está perguntando como você conheceu o Guga. Olha, essa foi uma fase difícil da sua vida, né? Não, cara, não foi uma fase difícil, não, cara. Eu cheguei aqui em Framingham, quando eu me mudei para Framingham, conheci a Evelyn e o Guga, e parecia que eu já conhecia esses dois há 20 anos. Sabe aquele casal que te abraça? A Evelyn praticamente me colocou dentro da casa dela, né? Nunca vi um ser humano do coração tão bom, tão puro igual a Evelyn. A Evelyn é sensacional. O Guga também tem o jeitão dele, né? O jeitão de cavalo que eu falo com ele. Mas é uma pessoa do coração bom. Então quando eu cheguei aqui em Framingham, que eu conheci a Evelyn e o Guga, a gente fez uma amizade assim. É como se a gente já se conhecesse de outras vidas, cara. Não tem e é visível o carinho que você tem e eles têm por você. Aliás, estão avacalhando o nosso vinho, meu querido irmão Beto Brasil. Põe falando aqui. Que é Chapinha, isso é vinho Chapinha. Não Beto é Chapinha. Brasil. Não. Leandrinho, pra gente achar um rumo final na nossa conversa, porque sinceramente a vontade é ficar aqui, mas nós vamos jogar depois essa entrevista no YouTube, vamos dar uma impulsionada nessa entrevista, porque realmente queria te falar do coração, amigo. É um orgulho te entrevistar, e quando eu sei da sua história por alto, mas me deixa muito feliz de ver isso, ver o caminho seu, ver que o seu sucesso vem lá de trás, amigo, vem da sua persistência, a sua vontade de se tornar realmente um radialista. E olha, é uma profissão dificílima, né? Principalmente lá no Brasil. Sim, né? A gente quem trabalha no interior ganha pouco. E mesmo nos grandes centros. Eu tenho amigos hoje, jornalistas em rádios, que ficam lamentando o tempo todo. Eu converso, é uma lamúria, o pessoal reclamando o tempo todo, doido para vir para cá. Mas, para fechar a nossa conversa, eu queria saber de você como é hoje o Leandrinho, empresário, que realmente conseguiu algo fantástico, porque a gente sabe da sua história com a Insuperável, o início, você sozinho. Aliás, você voltou nas suas origens. Fazer rádio sozinho com um ou outro parceiro, levando na marra com alguns apoiadores. E a gente sabe que fazer rádio é caro. O cara olha para o Web Rádio Insuperável e acha que não tem investimento. E, aliás, vou dizer para os nossos ouvintes, o investimento na Web Rádio Insuperável é muito maior se colocarmos a estrutura de equipamentos, muito maior do que tinha a 650 muito AM. Mais, muito né? mais, A diferença é que a AM tinha uma antena, uma concessão. Mas o que você faz hoje na Insuperável, não medindo esforços para poder tornar a rádio realmente uma potência. Aliás, qualquer lugar que você tiver e tendo uma boa internet, o som da a Web Rádio Insuperável é impressionante. Mas eu queria saber de você como o Leandrinho, humorista, o cara que é apaixonado por rádio, está conciliando a atividade de radialista com dono dessa estrutura que você está formando, e a gente sabe que isso gera muito trabalho, muita dor de cabeça. Quando você vai para o rádio, você esquece o lado empresarial? Tem que esquecer, né? Tem que esquecer. A gente tem que esquecer. Ô Rogério, é muita responsabilidade, né? E a gente, o tempo vai ensinando a gente, né? Porque o rádio você não consegue trabalhar sozinho. Tem que ter uma equipe, cara. A gente tem que ter uma equipe. Ninguém trabalha sozinho. A rádio tem que ter departamentos. Então, quando você consegue, que você começa a montar todos esses departamentos, o Leandrinho não trabalha sozinho.
eu dependo da Larisa que vende, eu dependo do Thiago que faz Marketing, o né? departamento de marketing, eu dependo do Jeff para cuidar de toda a parte técnica da rádio, que aliás o Jeff é um anjo na minha vida. E é um fera, né? Nossa, Aliás, além de ser um excelente profissional, a Insuperável não existiria, primeiramente, se não fosse Deus e o Jeff, cara. Porque o Jeff sempre fez tudo, sempre me apoiou em todos os meus projetos e é um cara que está pronto para me ajudar a qualquer hora. Qualquer hora. Então, assim, a gente vai amadurecendo e o tempo vai aprendendo. Pessoas nos ajudam a amadurecer, a gente vai aprendendo com o tempo a lidar com isso, a administrar. Não é fácil, Rogério. É muita responsabilidade. Eu falo que às vezes o cansaço físico, o cansaço mental é muito pior do que o cansaço físico, né? Então a gente tem responsabilidade, a gente tem conta para pagar, a gente tem números para levantar todo mês, porque não é fácil. É uma empresa, Rogério. É uma empresa Sim. que tem funcionários. Hoje a gente conta com 13 pessoas trabalhando para a rádio, né? Tem pessoas Muita aqui, gente. tem pessoas no Brasil. A gente paga o aluguel, que é No alto. espaço. A gente paga direitos autorais, entendeu? A gente paga táxi de aluguel, a gente paga transmissão de streaming. Então tem muita coisa. Internet comercial é mais caro, entendeu? O Rogério, para fazer um projeto desse rodar, às vezes as pessoas falam assim: ah, o Leandrinho tá rico, tá ganhando muito dinheiro. Eu vou ganhar muito dinheiro, é a minha intenção. Sim. É a minha intenção ficar muito bem financeiramente. Não vou dizer que tá ruim a minha vida, que tá boa. Graças a Deus não posso reclamar, não. Eu ganho bem, mas eu tô trabalhando para ganhar melhor. Entendeu? Tô trabalhando. Então, Rogério, ser um empresário no meio de comunicação é muita responsabilidade, porque a gente é muito cobrado, né? Eu tenho que lidar com todo mundo, eu tenho que Com os próprios radialistas, próprios que radialistas, alugam espaço, mas exigem, né? Todo mundo quer, tem um problema técnico, pode ser que alguém cada um de um gênio cada diferente. um vai agir de uma forma, mas tem gente que não vai aceitar. Então, assim, todas as cobranças são em cima de mim. Então, é um projeto desafiador. Ser um empresário, principalmente no meio de comunicação, lidar com pessoas, né, Rogério? Comunicação é pessoas, né? Pessoas. Leandrinho, mas você tem uma coisa, amigo, quando se fala, é lógico que você visa também o sucesso financeiro, mas é visível em você que o sucesso que você quer é de poder realmente realizar o sonho de ter uma rádio impecável. Exato, E cara. aí o resultado financeiro é automático. Ele é lógico, é natural que ele venha, mas você não inverteu o foco de ganhar dinheiro a qualquer custo, porque se você tivesse pensado assim, você não teria mais a web rádio insuperável. Tudo que você foi ganhando durante muito tempo foi reinvestido no seu negócio, sonhando em ter algo que você se orgulhe dele, e é natural que você ganhe dinheiro com ele. Mas esse foco do cara apaixonado, do cara que gosta do que faz, porque tem umas coisas interessantes. Você tem uma possibilidade de aprender a gostar do que faz, é o que acontece comigo hoje. Eu aprendi a gostar do que faço, não sou um cara do rádio. Você sabe das Mas o limitações. rádio, Rogério, é um grande aprendizado, entendeu? A gente aprende todo dia. Sim, Entendeu? É um grande aprendizado. Todo dia você aprende uma coisa nova. Eu escuto muita gente boa do rádio, tô sempre aprendendo algo novo. A gente tá sempre aprendendo, cara. é um aprendizado, aprendizado eterno, né? Não tem como, cara. Não tem como. Mas o que eu coloco é que isso estava na sua alma. É diferente. Eu não né? tenho, Rogério, eu não tenho um nível de escolaridade alto. Entendeu? Eu tenho segundo grau. Mas isso não importa. Eu não fiz jornalismo, mas eu tenho 23 anos de experiência no rádio. 23 anos. Eu comecei no rádio, eu era um menino. Entendeu? Então, isso conta muito, sabe? A experiência que você tem, lidar em situações, sabe? 23 anos de história, às vezes eu paro pra pensar, eu não acredito. Tanto tempo que eu tô nessa área, eu falo, nossa, cara, tanto tempo que eu tô trabalhando no rádio, tanto tempo de luta, tanto tempo de desafios, né? E hoje a gente tá aí com um projeto de rádio pela internet. Eu fico pensando, Rogério, graças a Deus que eu tenho essa experiência para poder administrar, porque a gente já teve aqui grandes meios de comunicações que poderiam estar aí
sendo os maiores, mas não caiu na mão de uma pessoa que é da área, que é do ramo. Por que que hoje o cara chega lá na Insuperável e fala, nossa, que microfone legal, que computador massa, que pedestal da hora, que coisa bacana, que os meus colegas de rádios do Brasil, de grandes emissoras de rádios do Brasil, que hoje eu tenho um respeito, né, de muita gente grande do rádio do Brasil, que se tornaram meus amigos hoje, que a gente conversa, que fala, nossa, que estrutura legal, mas é porque a gente é da área. Entendeu? A gente é da área, a gente sabe o que é necessário para fazer a máquina girar. Então, Leandrinho, é uma tristeza, por exemplo, a gente já teve aqui uma grande emissora, né, que a gente sabe. Eu fico triste, falo, nossa, cara, como que pode uma estrutura tão grande, tão potente, que só caiu em mãos erradas, Rogério? Mas era exatamente porque o foco era só ganhar dinheiro. Então não era um negócio em si, não havia a paixão em fazer aquilo se tornar uma grande empresa. Leandrinho, eu queria te falar, e para mim é o maior exemplo que você dá para todos nós, nós não batemos em ponto de sofrimento na sua vida, mas a pequena história que você contou, para alguém que sai de casa com 10 anos, depois sai com 14, vai morar fora de casa, longe dos pais, sozinho, é lógico que tem uma estrada aí com muitas pedras no caminho. Sim, mas tem um filósofo inglês que diz sempre que a questão não são as trombadas que você dá na sua vida, não é o que a vida faz com você. A grande questão é o que você faz com as coisas ruins que aconteceram na sua vida. Que transformação você dá a isso? Quer dizer, essa transformação, se eu tenho problemas, e todos nós temos, sim, alguns mais do que os outros, e chega um momento que a vida foi muito ruim conosco. Ok, isso é um fato. A questão é como eu encaro isso e faço com esse acontecimento. E depende de mim transformá-lo. E é o que você fez com a sua vida. E nesse tempo que nós estamos aqui com mais de 1 hora falando, você não lamentou nenhum momento a sua história. É visível que você teve problemas, ok, mas você pegou fatos difíceis, caminhadas difíceis na sua vida e a transformou no que é o Leandrinho Alves hoje. Eu queria te parabenizar. Obrigado, essa Rogério. História é linda, meu querido. Eu estou falando aqui, olha, arrepiado Obrigado, com Rogério, o coração, porque realmente para mim foi um prazer tê-lo hoje aqui no Tudo Azul Move. Obrigado, meu querido. Obrigado, Rogério. Eu tenho muita fé em Deus, cara, e agradeço a Ele por tudo que Ele me proporciona todos os dias, né? Porque eu sou uma pessoa abençoada por Deus, Rogério. Sou uma pessoa abençoada por Deus, porque por onde eu passei, coisas assim que fazem minha fé, que alimentam a cada dia a minha fé, é aquela questão assim, tipo, mas por que esse cara tá vindo me ajudar? Não tem quando sempre por onde eu passei teve alguém que falou, opa, vem cá, cara, eu vou te ajudar. Pô, mas a explicação eu vejo o cara Deus do prego, como é que é o nome dele? do seu Zé Prego. Zé Prego? Que me alimentou por várias vezes. Então é aí que eu vejo a mão de Deus, cara. Mas segue, pode seguir, vai que eu vou te ajudar, cara. Minha vida foi sempre assim, Leandrinho, segue. Eu não sei como vai ser, mas alguém vai te ajudar. Vai aparecer um meio de te ajudar. Essa pandemia, por exemplo, agora, eu tava pra deixar a rádio só tocando música. Eu já tinha combinado com amigos de trabalhar na construção. Falei, chegou a pandemia o ano passado, meus clientes cancelaram todos os contratos. Todos nós Eu sentei lá na Insuperável, lá no basement, basement, e falei, nossa, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho aluguel para pagar, eu tenho stream para pagar, eu tenho um monte de coisa para pagar, e eu não tenho dinheiro. Eu não tinha salário, nem meu salário eu tinha. Falei, cara, eu vou parar, vou deixar isso aqui tocando música, e seja que quando Deus passar quiser. essa pandemia eu volto. Isso eu falei numa segunda-feira. Quando foi no domingo, o Marcelo Benevides me ligou e falou, Leandrinho, tá todo mundo indo lá pra rádio. Aí eu falei, caraca, meu Deus do céu, eu ia parar que legal, agora. Que legal, Na segunda-feira eu ia chegar na rádio, eu ia É. parar. Aí foi todo mundo lá pra rádio. Marcelo, eu falei, Marcelo, você tá brincando comigo, né? Marcelo, não, vamos combinar, tá todo mundo. Os meninos, a galera se reuniu e eles decidiram ir lá pra sua rádio. E eu falei,
eu não acreditava, sabe, Rogério? Por um momento eu não acreditava, porque eu falava, nossa, cara, como é que as coisas acontecem, sabe, de uma forma que você nem espera. Então é aí que eu acredito em Deus, né? Me faz ter mais fé, acreditar mais em Deus, saber que Deus está sempre trabalhando na vida da gente, né? Muito legal. Meu querido, a produção avacalhou com a gente porque os copos deveriam estar cheios. né? Ô, Leandrinho, vamos brindar? Eu tô mais agarrado aqui, você tá mais... demais, eu pego lá agora. Não, ali, não ó, tá em não. cima, enche o seu e o meu, nós vamos brindar para fechar essa entrevista. E vocês aqui. vão ver que vinho bom é esse, eu vou saber agora. Vou mostrar Pois agora. não é chapinha, Beto Não é Brasil. chapinha, A produção, agora que a produção chegou, a produção... Olha, tem coquetel, então o negócio tá Você chique. sabe que tem a manha de colocar vinho, né, Rogério? O Guga, não sabia qual é a manha. Deita a garrafa de lado assim, e depois você vai fazendo assim pra ele não entornar. Aprendi isso quando eu era garçom, rapaz. Eu não vi diferença nenhuma, mas já que você falou que tem. Leandrinho, a nossa, meu irmão, eu queria muito com a outra mão lá então, te agradecer muito, foi um prazer tê-lo aqui. Meu, cara. Tamo junto, gosto muito de você, meu irmão. Amigos, vocês... Opa, Neuzinho quer tirar mais foto? Quer fazer uma foto? Peraí. Isso aí. Bom, amigos, obrigado por vocês estarem acompanhando o Tudo Azul Móvel. Tem muita coisa para acontecer por aí. O Tudo Azul Móvel vai rodar, Julho nós vamos estar na Flórida. Eu vou fazer o Tudo Azul Móvel na Web Rádio Superável aqui dentro, aonde eu estiver. Show de bola. Nós vamos para Springs, Florida Springs, uma região maravilhosa, e vamos contar a história. Leandrinho, eu tenho certeza que eu vou encontrar muitas histórias legais nessa caminhada. Mas, amigo, igual a sua, puta merda, desculpa o puta merda, mas é realmente apaixonante. Um abraço, obrigado, Leandrinho. Obrigado, meu amigo. Até Tamo uma junto, próxima. Tchau, gente. Valeu, gente. Um abração. Foi um prazer, Rogério.